Existe favorito no confronto entre Confiança e CSA? A gente vai falar tudo aqui no vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azuino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo todo dia. E vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto? Agora vamos embora para o vídeo, porque as coisas mudaram desde os últimos confrontos, né, entre CSA e Confiança. É a primeira vez em que os polos estão invertidos. Não sei se cabe esse termo aqui, mas é a primeira vez em que o CSA vai enfrentar o Confiança estando em baixa. Nas duas últimas partidas, uma o CSA venceu por 2-1, foi a partida de estreia na Copa do Nordeste, inclusive, e a outra foi o empate em 0-0 pós o CSA ter se classificado na Copa do Brasil e ter eliminado o Grêmio. As outras vezes, no primeiro jogo, o Confiança ainda era um time que estava numa boa fase, mas num contexto de campeonato estadual em que ainda não havia perdido. E no segundo jogo, o Confiança era, se eu não estiver enganado, lanterna, mas estava frequentando ali, estava habitando ali o Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, as coisas agora mudaram. Um cenário onde 2, 3 meses atrás era visto como uma classificação certa do CSA, talvez, se é que isso pode ser dito, para uma final de Copa do Nordeste, agora o adversário ganhou força. E a gente vai mostrar tudo isso aqui e eu também vou dar a minha opinião, se existe ou não favorito. O fato é, o Confiança ele começa a crescer num ponto-chave nas duas competições. Porque ontem, né, o Confiança venceu o seu jogo, o Floresta por 1-0, e assumiu pela primeira vez, se não estiver enganado na competição, o G8 do Campeonato Brasileiro, tá? Embolou tudo. Amanhã a gente vai trazer um vídeo mais focado, né, nessa questão de toda a situação da competição, né, se a rodada foi boa ou não, porque ainda vai ter o jogo do Ipiranga. O Ipiranga ainda joga, então ainda não dá para cravar, né, mas a gente vai trazer, vai fazer um vídeo muito mais elaborado, deve sair amanhã à tarde. Tá? A gente vai fazer também pré-jogo, enfim, do jeitinho que vocês já conhecem, mas agora a gente vai se atentar para a realidade do Confiança, porque é um time que cresceu no momento certo. São 23 pontos, 6 vitórias na competição, né? 5 empates, 6 derrotas, tem aí -1 de saldo, né? Fez 20 gols, tomou 21, então mostra aí também uma inconsistência defensiva, mas assim, o Confiança também teve um início muito ruim. E quando a gente pega aqui o cenário do time, é um Confiança que não perde desde o dia 15 de junho, quando perdeu para o Ipiranga fora de casa, tá? Antes disso, tinha goleado o Brusque, tinha vencido o Bahia, empatou com o Juazeirense, mas pós a derrota contra o Ipiranga, empatou com o Figueirense, que não é fácil, tá? Jogar contra o Figueirense lá. Empatou com o ABC, aí você pode considerar um tropeço, mas na época que era um confronto direto, acredito eu. Né? Venceu o Vitória lá, empatou com o Itabaiana em 0-0, venceu o Tombense, empatou com o São Bernardo, venceu o Anápolis, venceu o Ituano fora de casa, se eu não estiver enganado, de virada, o Confiança. E aqui o Confiança vence o Floresta no jogo de 6 pontos por 1-0. Então o que mostra isso tudo? É que um time, na hora de decidir, o Confiança tá crescendo. Na hora das decisões, é um time que tá vencendo. E isso é muito importante, principalmente numa competição de mata-mata. Lembremos, isso daqui, deixando bem claro, tá? Não é para dizer, ah, meu Deus, o Confiança é o melhor time do mundo, o CSA tem que ficar com medo. Não. É mostrando a realidade dos dois times. Aqui é um fato. Eu só tô aqui trazendo o que é a realidade do Confiança. O Confiança eliminou o Vitória fora de casa. Então, para quem pensa que é um confronto fácil, né? Não, não é. É um confronto muito parelho em que o CSA vai ter que se superar, porque enquanto o Confiança vem de uma sequência boa aí de bons resultados, o CSA vem de 4 jogos sem vencer, tá? A última vitória do CSA
foi contra o Botafogo da Paraíba, né? Depois perdeu para o Vasco, perdeu para o Itabaiana, empatou com o Ituano em 2-2 e agora vai enfrentar o Confiança dentro de casa. Se a gente subir um pouco mais, o CSA ganhou pouquíssimo nos últimos jogos. Então, sim, a fase é ruim e o CSA começa a mostrar. Começa não, né? Ele já está instável tem um tempo, né? A última vitória, se a gente for cortar aqui a vitória contra o Botafogo da Paraíba e tirar a Copa do Nordeste, o CSA teve uma vitória contra o Floresta em casa, mas perdeu para Guarani fora, perdeu para o Caxias em casa, aí venceu o Ferroviário, beleza, empatou com o Retrô, empatou com o Figueirense, perdeu para o Londrina, empatou com o Vasco em casa, venceu o Botafogo da Paraíba e aí vem todo o cenário que eu já mostrei para vocês. Qual é o ponto aqui em que o CSA pode se valer e onde eu vou me basear no meu comentário de que não tem favorito? Parece incoerente. Mas se a gente for pegar os jogos do CSA dentro de casa, e aí a gente tem que colocar aqui, principalmente em Copas, o CSA vai muito bem, tá? O CSA teve a derrota contra o Vasco fora de casa, mas aquilo dali, se a gente for pegar o recorte do Azulão do Mutante nas Copas, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, a gente vai ver, e principalmente no recorte dos jogos dentro de casa, a gente vai ver que o CSA dificilmente perde os seus jogos. Então, aqui, na análise que eu faço, é que não tem um favorito. Lógico, o CSA vai ter que enfrentar algumas situações, como, por exemplo, o CSA não vai poder contar com o Ciel. Aí você traz aqui alguns reservas, né? Porque você não vai poder contar com Adiel, você não vai poder contar com o Biazos e você também não vai poder contar com o Jackson. Posso estar esquecendo de algum nome, mas aqui eu acredito que o grande nome, né, que pode estar fazendo falta é o do Ciel. Né, a gente pode dizer aí que o Biazos falhou em alguns momentos, né, no jogo passado, e aí dá para acreditar aí nessa situação aí. O primeiro gol tava nele. Ali no segundo gol foi uma falha generalizada do sistema defensivo, e aí você pode também colocar o goleiro Gabriel Félix, mas enfim, aqui eu não tô para falar mais do passado, eu tô para olhar daqui para frente. O fato é, os nomes em que o CSA não vai contar, o que talvez faça mais falta é o do Ciel. Eu acho que o Ciel fez uma boa estreia, se movimentou bem, né? Fez 2 gols, querendo ou não, ele fez 2 gols, então isso mostra que o posicionamento dele... E uma coisa que me chamou muita atenção, só um parêntese aqui para poder falar do Ciel, que eu não falei nesses 2 últimos vídeos, é o primeiro gol que ele fez, tá? Eu acho que realmente estava impedido. Mas a forma como ele faz, ele se deita no chão para conseguir cabecear. Então, assim, é um goleador nato. É bom você ter um jogador desse no time, mas ele não vai estar. Então, o CSA volta a contar com o Thiago Marques, que também fez gol no jogo passado, continua aí marcando os seus gols. Ele não é um jogador de ter muitas chances, mas ele já tem 17 gols na temporada, então tá numa fase boa também o Thiago Marques. E conta com o que é um dos artilheiros do Nordestão, mas não vem num bom momento, que é o Igor Bahia. Então, isso daí a gente vai tocar mais no vídeo de amanhã, onde a gente vai falar das mudanças que o Igor deve promover. Ele deve voltar algumas coisas que ele já vinha utilizando antes da sua saída, mas aquele negócio de jogar com 2 centroavantes, o CSA demorou um pouquinho para conseguir se adaptar também e acabou sacrificando um pouquinho algumas peças, por exemplo, o Brian, né, que tinha que voltar muito para conseguir ali participar desse sem bola do CSA. A gente já falou que isso é algo que é preciso chamar a atenção. Vira uma alternativa os 2 centroavantes para as 2 últimas partidas na Série C. Mas para o Nordestão, o Igor deve voltar, né, ao 4-3-3 normal. Não acredito em 3 volantes jogando em casa, mas isso é um papo para amanhã. O fato é, aqui o CSA vai ter que mostrar uma recuperação. Uma recuperação que talvez dê um start para dar aquele gás final nas 2 últimas partidas da Série C. Então é muito importante retomar a confiança. O CSA, querendo ou não, nesse último empate, por mais que venha com gosto de derrota, foi um jogo em que teve uma participação grande da arbitragem, mas é um empate que corta aí a sequência de derrotas. Esperamos que agora o CSA, assim como vem fazendo Confiança, consiga
trazer uma sequência de vitórias para essa reta final aí de temporada. Querendo ou não, agora o CSA está no final de temporada. Ele vai conquistar mais calendário, mas agora o CSA está numa reta final de temporada e precisa vencer essas suas decisões. A primeira das 3 que ainda lhe resta é quarta-feira e amanhã a gente vem trazer aqui o nosso pré-jogo. Muito rapidamente, tá? Saíram o preço dos ingressos e os preços estão baixos. Eu já imaginava que houvesse uma queda aí nos valores. Eu acho que até para você conseguir trazer o torcedor para tentar trazer o torcedor para perto nesse momento e depois do que aconteceu, eu acredito que deva ter, não é uma torcida, tá? Mas eu acredito que deva ter uma baixa na quantidade de torcedores que vai para o estádio. Querendo ou não, fatos como o que ocorreram contra o Ituano acabam afastando o torcedor do estádio. Mas o CSA colocou aqui um valor que, na minha opinião, é acessível para uma semifinal de Copa do Nordeste. É até barato para uma semifinal de Copa do Nordeste, tendo em vista quanto tempo o CSA não disputa. Mas arquibancada baixa, R$20, arquibancada alta, 30, arquibancada alta curva, 30, cadeiras, 200, aí na cadeira quem paga 100 paga 200, né? E os pontos de venda são os mesmos de sempre, lembrando que agora não tem mais a loja do Azulão, né? A loja do Azulão fechou, então Poliesporte, Quiosque Esporte, Carajás, Viva Lagoas e as vendas online no www.futebolcard.com. Amanhã voltamos com mais um pré-jogo completinho, do jeito que vocês já conhecem, tá? Aqui é um esquente para o jogo de quarta-feira e para trazer aqui a realidade das duas equipes. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã no nosso pré-jogo. Tchau, tchau.